Bem, hoje nós vamos ver fração. O que é uma fração? Fração é uma representação de partes de um inteiro, como foi dividido em partes iguais. Como diz essa fração aqui? Nós temos um quadrado dividido em 4 partes iguais e uma delas está pintada. Então, eu digo que tem uma parte de 4 divisões. Então, é 1/4. Na de baixo, nós temos um retângulo dividido em 6 partes. E uma parte está pintada. Então, são 1/6. Nós chamamos de numerador a parte que é considerada do inteiro. É aquela parte pintada. E denominador, o número que foi dividido, as partes, o total de partes que aquele inteiro foi dividido. O que é uma fração própria? A fração própria é toda a fração em que o numerador é menor que o denominador. A fração é menor que o inteiro. Por exemplo, 1/5. 1/5 é menor do que o inteiro. É uma parte tomada de 5 divisões. 2/7 é menor que um inteiro. São 2 partes tomadas de um inteiro dividido em 7. Agora, a fração imprópria é toda a fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. A fração é igual ou maior que o inteiro. Então, quando os números são iguais, por exemplo, ao invés de ser 1/5, fosse 5/5, aí já é um inteiro. Não é menor. É igual ou maior. Nessa fração, 8/3 significa que foi dividido em 3 partes e foram pintadas 8. Significa, então, que tem muito mais que um inteiro aí. O inteiro seria considerado 3/3. Então, quantos 3/3 eu tenho aí? Como nós vimos anteriormente, o inteiro, a divisão do inteiro, se chama denominador. Ele denomina em quantas partes aquele inteiro foi dividido. Nesse primeiro exemplo, foi dividido em 10 partes. No segundo exemplo, ele foi dividido em 3 partes. O terceiro exemplo, ele foi dividido em 4 partes. E o quarto exemplo, ele foi dividido em 5 partes. Você pode verificar que tem partes pintadas. Então, essas partes pintadas eu chamo de numerador. Então, voltando lá,
O primeiro exemplo, quantas partes pintadas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes pintadas. Então, o numerador é igual a 7. A fração vai ser 7 sobre 10. 7 décimos. Porque 10 é o denominador e 7 é o numerador. No segundo exemplo, como eu tinha dito antes, ela foi dividida em 3 partes, que é o denominador. Mas quantas estão pintadas? Apenas 2. Então, é 2/3. O 2 é o numerador, que significa as 2 partes pintadas do inteiro. E a fração que vai formar é 2/3, que é o numerador e o denominador. Denominador 3, que significa em quantas partes foi dividida, e o numerador 2. No terceiro exemplo, ela foi dividida em 4 partes, que se chama denominador, o 4. Dessas 4 partes, apenas 3 foram pintadas. Essa se chama numerador. Então, essa imagem tem numerador 3 e denominador 4. Então, nós temos a fração 3/4. E o último exemplo é dividida em 1, 2, 3, 4, 5. E quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, o denominador é 5 e o numerador é 4, formando a fração 4/5. Esses exemplos já chamamos de imprópria. É quando o numerador é maior do que o denominador. Quer dizer, a parte pintada é maior do que a parte dividida naquela imagem. Então, vamos ver. Quantas foram precisas para eu pegar e dar o nome a essa fração imprópria? Quantas partes foram pintadas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse primeiro exemplo. São 7 pintadas, mas esse inteiro está dividido em 5. Então, o denominador é 5. E o numerador é 7. Portanto, o denominador, sendo 5, e o numerador 7, vai formar a fração 7/5. Então, você vai perceber que o numerador, que é a parte pintada, é maior do que a parte que foi dividida do inteiro. Então, aí eu tenho mais do que um inteiro. Então, eu tenho um inteiro e ainda 2 pedacinhos do outro inteiro. Então, ficaria como 1 inteiro e 2/5, que na fração imprópria, ela é lida 7/5.
Vamos para o segundo exemplo. Para eu poder falar sobre essa fração, eu tive que desenhar 2 inteiros. Só que somente um está completo, 4. Está pintada 4. Só que eu precisei de mais 2, que é a parte que está pintada mais 2. Então, aí eu vejo quantos inteiros? Um inteiro total. E o outro só com 2 partes, que seria, vocês viram anteriormente, seria 2/4. Então, vamos contar. Se ela está dividida em 4 partes, esse inteiro, então o denominador é 4. As partes pintadas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o numerador será 6. E a fração imprópria, eu escrevo 6/4. Percebam que o 6, que é o numerador, que é a parte pintada, é maior do que a parte dividida do inteiro, que é o 4. Então, a gente chama de fração imprópria. No terceiro exemplo, nós temos uma fração também imprópria. Precisei de 2 inteiros. Só que um inteiro está completamente pintado. E o outro inteiro só tem uma parte pintada. Então, pelo que vocês viram, o segundo inteiro é 1/2. E o primeiro inteiro é 2/2, que é o inteiro. Então, qual vai ser o denominador? Foi dividido em quantas partes esse inteiro? Tcharam! Em 2 partes. Então, o denominador é 2. E o numerador é 3. Então, contando. 1, 2, que é o denominador, e o pintado 3. A fração formada vai ser 3/2. O quarto exemplo, o inteiro está sendo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, o inteiro é 8/8, que é a parte pintada. Mas para essa fração, precisou de mais uma parte do inteiro. Quantas partes estão pintadas do outro inteiro? 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode falar que são 4/8. Então, nós temos um inteiro e 4/8. Agora, para a fração imprópria, nós teremos 8 partes pintadas no primeiro, mais 4 partes pintadas do segundo. Então, o inteiro que é dividido em 8, nós teremos um numerador 12, que é o 8 mais o 4 pintado, que vai formar a fração imprópria 12/8. E esse último exemplo, eu também precisei de 2 inteiros. Um inteiro total e o outro sendo tomado uma parte. Então, aí foram pintadas 1, 2, 3, 4 partes foram pintadas. Só que o inteiro foi dividido em 3. Então, o denominador é 3. E o numerador é 4.
Então, a fração formada vai ser 4/3. Então, vocês repararam, em todas essas frações, o numerador é maior que o denominador. Toda vez que eu vejo uma fração assim, eu imagino que ela é mais do que o inteiro. Ou ela é o inteiro, que são os dois números iguais, numerador e denominador, ou ela é mais que um inteiro. Em matemática, a gente sempre tem que fazer cálculo. Então, vamos lá. Agora eu tenho a fração 8/3. Eu quero transformar essa fração, saber quantos inteiros cabem nessa fração. Então, para eu saber, o cálculo é feito assim. Eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. No caso aqui é 8. 8 dividido por 3 vai dar 2. Mas vocês perceberam? Se 2 vezes 3 são 6, para chegar no 8, sobram 2. Então, tem 2. Então, o número misto vai ser 2 inteiros, que é o resultado da conta, que é o quociente, mais 2 partes do inteiro. Então, são 2 inteiros e 2/3. Agora, vamos ver no segundo exemplo. A fração imprópria 9/4. Na fração imprópria 9/4, nós temos quantas partes inteiras aí? Vamos dividir. Dividindo 9 pelo 4, vão dar 2 partes. Então, são 2 inteiros, certo? E vai ainda sobrar uma partezinha do outro inteiro. Então, eu chamo de o número misto, que é fração junto com o número inteiro. Então, vão ser 2 inteiros e 1/4. Então, é assim que eu transformo a fração imprópria em número misto. No outro exemplo, 7/2. Vou pegar o 7, vou dividir 7, que é o numerador, vou dividir pelo denominador. 7 dividido por 2 dá 3. E ainda sobra uma parte do outro inteiro. Então, vai dar quanto? Como que eu posso escrever? 3 inteiros e 1/2. Vocês perceberam que eu peguei o quociente que é o resultado de quantos inteiros cabem ali dentro do 7. E 1 é o que sobrou, que é 1/2. Então, vai ser o resto, e o denominador é aquele que eu dividi sobre 2. 3 inteiros e 1/2. O outro exemplo é 15/8. Eu falo 15/8. Vou fazer o cálculo numérico para poder encontrar o número misto, que é o inteiro mais a outra parte, que se chama fração. Então, vamos lá. 15 dividido por 8. Então, quantos 8 cabem dentro do 15? Só um 8. Então, só tem um inteiro aí. Mas sobram 7 partes do inteiro. Então, como que eu vou escrever? Vamos pensar? Então, olha, 1 inteiro e 7/8. Vamos para o outro exemplo.
14/3. 14 terços. Eu vou tomar o 14, vou dividir por 3 para saber quantos 3 cabem dentro do 14. Então, couberam 4 3. E sobrou ainda 2 partezinhas de o outro inteiro. Então, eu não vou usar 5 inteiros, eu vou usar 4 inteiros. E uma partezinha, que é 2 terços. Então, fica 4 inteiros e 2 terços no número misto. E o último exemplo, 19/4. 19 quartos. Vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz os outros, para poder saber quantos inteiros tem dentro do 19. Eu sabendo que o denominador é 4, então eu já sei que esse inteiro foi dividido em 4 partes. Então, eu vou pegar o 19 e dividir por 4. E deu 4 inteiros. Só que sobrou 3 partezinhas do outro inteiro. Então, o número misto será 4 inteiros e 3 quartos. Agora, vamos ver como que eu transformo esses números mistos em fração imprópria. Então, eu vou fazer o inverso. Para transformar um número misto em fração imprópria, multiplicamos o inteiro pelo denominador e somamos o produto com o numerador. O que é produto? É o resultado da multiplicação, chegando a um novo numerador. O denominador permanece o mesmo. Então, o número misto, pelo exemplo aí, 1 inteiro e 2 terços. Eu vou pegar o número 1, multiplicar por 3, que é o denominador, e vou adicionar o 2, que é aquelas 2 partezinhas, lembra que eu falei? Do denominador, que é o numerador. Então, 1 vezes o 3, que é o denominador, mais o 2, que é o numerador. Toda essa sentença, você vai dividir, que é a fração é sobre 3. Então, o denominador vai continuar o mesmo. É o 3. Porque ele é o tanto que foi dividido, que o inteiro foi dividido. Então, o resultado dessa conta, então, 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. Então, a fração imprópria desse número misto é 5 terços. Vamos ver mais exemplos. 14 quintos. O 14 divide pelo 5, que vai dar 2. Então, tem 2 inteiros dentro daquele 14, só que sobra 4. Então, são 2 inteiros e 4 quintos. 9 meios. 9 divide pelo 2, que é o denominador, vão dar 4. Então, tem 4 inteiros dentro do número 9. Então, o número misto vai ser 4 inteiros e 1 meio. No 8 terços, 8 divide pelo 3, então dentro do 8 cabem 2 inteiros. E ainda sobra um pedaço, que vai ser 2 terços. Então eu digo 2 inteiros e 2 terços.
E os próximos, vocês podem reparar que é sempre nesse mesmo jeitinho. Eu divido pelo denominador, certo? E o resultado desse, que é o quociente, que eu chamo de quociente, vai ser o número de inteiros que eu tenho dentro daquele número. E mais a partezinha que sobrou. Bem, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E façam um bom exercício do blog.